Olá, estamos iniciando mais um Fazendo X, programa de sempre, de todas as manhãs e todas as tardes no Canal X e tvcanalx.com. Hoje com dicas de saúde mais uma vez, e saúde aqui da nossa boca, dos nossos dentes. Nós estamos no consultório da doutora Andréia Cristiane de Souza, que é cirurgiã dentista e a sua especialidade é em implantodontia. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, Letícia? Tudo bem? Muito obrigada em participar aqui do nosso programa e com certeza quem está em casa vai ter dicas muito interessantes sobre toda essa parte de implantes, tanto quanto para necessidades mais urgentes, doenças gengivais, cirurgias, os implantes realmente por estética ou quando falta um dente, quando tem um problema. Eu sei que vai ser uma aula aí de saúde bucal ou dentária aí para quem estiver nos assistindo hoje no Fazendo X, com a Andréia, que é uma especialista formada e com pós-mestrado. Como é que tá essa parte, Andréia? Então, a minha especialidade, Letícia, é implantodontia, sou especialista em implantodontia. Atualmente estou cursando o mestrado em implantodontia com especialização em periodontia, que é essa parte da gengiva também, tá? E sempre a gente está fazendo atualizações, fazendo cursos, né? Porque essa área é uma área assim que sempre está em constante evolução, então a gente tem que estar sempre por dentro e aprendendo, né, para poder fazer o melhor trabalho possível. E em termos de estar se atualizando aqui no exterior também sempre com novidades para vocês, com certeza, né? Sim, quando é possível a gente vai nos centros maiores do Brasil, que tem cursos, os congressos, né? Tem as especializações, as imersões fora do Brasil, tem na Universidade da Flórida, a gente teve há pouco tempo lá, trazendo o que é de melhor feito pelo mundo afora, podendo trazer aqui para nossa cidade também. E a gente fica bem satisfeito em poder oferecer isso para os clientes e traz uma satisfação muito grande para a gente, né? André, e como o nosso assunto hoje é implante, eu te pergunto, quem é que procura a doutora Andréia para fazer um implante? São pessoas que têm realmente problema por estética, o problema dessa parte toda de gengiva, que às vezes perde um dente, porque o dente amolece, tem que fazer um implante. Quem são os pacientes? Então, Letícia, vários tipos de pacientes, tá? Pacientes que têm uma falha, faltando um dente na boca ou mais dentes. Às vezes eles querem apenas trocar aquela coroa tá mais antiga, né? Aquela prótese antiga sobre os dentes. Com alguma queixa no sorriso em geral, não gosto do meu sorriso, tá muito escuro ou isso tá feio. Então a gente faz uma análise geral da boca do paciente e muitas vezes a gente entra no caminho da reabilitação. A reabilitação nada mais é do que você devolver, além da estética, que é tão procurada hoje em dia, a função dessa boca, a mastigação, a fala, né, que é muito importante. Então são elementos que às vezes a gente vai olhar aquela queixa do paciente, a gente acaba às vezes achando outros e acaba tendo que abranger vários tipos de tratamentos dentro daquela queixa do paciente para conseguir aquele resultado final que o paciente tanto espera. E quem está em casa, que já ouviu quando nós abrimos o nosso Fazendo X e hoje falando desse tema, deve estar pensando assim, nossa, veio aquele assunto que é tão interessante, eu adoraria poder mudar o meu sorriso, melhorar alguns dentes para ficar com um sorriso mais bonito, esteticamente só é o meu caso, digamos assim, ou não, eu tenho que realmente trocar uma prótese fixa ou móvel e fazer um implante. Ah, mas o problema é o lado financeiro, né? Porque quando se ouve eu tenho que fazer um implante ou eu gostaria de melhorar a estética, eu vou gastar muito, eu tenho que ter muito dinheiro, enfim. E essa parte, né? Quando chega aqui o paciente, como que é colocado para ele? Porque a gente sabe que existe material e material, profissional e profissional, enfim, né? E a gente sabe que, claro, pode ser e deve ser realmente um tratamento caro, como tantos outros de estética, ou não só de estética, como o implante não é só questão de estética e sim saúde. E essa parte financeira, então, como fica? Os valores, é realmente um tratamento caro? Ter um sorriso bonito é caro? Assim, Letícia, vai depender muito, né, do tratamento, dos procedimentos que vão ser realizados. A gente faz um estudo de cada caso personalizado de maneira diferente, tá? E hoje em dia, tanto a parte de implantodontia como as próteses, né,
tem assim, uma gama de materiais ótimos, tanto nacionais como importados. Então já se foi aquela época, é muito caro, né? Hoje em dia está super acessível, às vezes as pessoas até se surpreendem, né? Mas eu achei que era mais. Então assim, às vezes também é um tratamento que não é tão rápido para fazer. Às vezes você vai fazendo ele em partes, né? Coloca primeiro o enxerto quando precisa de osso, se espera alguns meses, coloca os implantes, se espera mais um pouquinho, né? Quando não são os casos de carga imediata. E depois, no final, você vai finalizar com os provisórios, com a prótese, que são os dentes em si. Então tem tratamentos, às vezes, que a gente fica alguns meses, mais de um ano com o paciente, então esses custos também acabam se diluindo, né? E o que a gente tem que pensar é o custo-benefício que isso vai trazer para a vida da pessoa, tá? Tem muitos pacientes que chegam aqui com a autoestima lá embaixo, né? Comentando assim, né, que tem dificuldades. Então a gente nota que no decorrer do tratamento, já colocando às vezes assim uns provisórios, colocando, já transformando um pouquinho aquele sorriso, ele já chega diferente, né? Já vem falando mais, já vem sorrindo mais. E a gente vai notando no dia a dia quanto isso, né, realmente assim, na vida da pessoa melhora, transforma, né? E realmente isso não tem preço, né, Andréia? Não tem preço. Pra mim é uma satisfação, assim, tem pacientes, a gente até se emociona, porque alguns, assim, fazem alguns comentários, contam, né, olha, eu não fazia mais isso ou aquilo por causa, né? Então, pra gente que trabalha com isso, tem o lado, né, financeiro, que é o nosso trabalho, que a gente se sustenta, né, do nosso trabalho, mas quando a gente ama fazer aquilo que a gente faz, é um retorno, assim, né? muito gratificante, Ô, Andréia, a gente agora vai entrar realmente na parte de implante, né? Porque é até complexo, digamos assim, talvez a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas, mas o importante que eu sei que a Andréia faz é agendar um horário, a pessoa vem aqui e realmente vê o que precisa, dentro disso faz até um orçamento e tal, porque não existe tabela, né, nesse caso, tem que saber, claro, existe tabela para tipo de material, mas como cada caso é um caso e existem vários tipos de tratamento, né, e de implante, como já foi falado, tem a questão do osso, se tem osso, se não tem, se a gengiva tem um problema, tem que ser tratado primeiro a gengiva. Então vamos entrar um pouquinho na parte realmente do implante. Quais são os tipos de implante? Quando a gente fala implante, o que é? É implantar um dente todo? É implantar um pino, como se fala, e depois vem o dente? Existem próteses hoje mais modernas, diferentes, que também são consideradas implantes? Então, eu vamos vamos mostrar aqui um modelozinho num aumento bem grande do espaço da boca. Vamos imaginar que o paciente tenha falta de um dente, né? Pode ser na frente, atrás. Ele pode ter essa falta por um problema de saúde, ou bateu, pode caiu. Pode ter fraturado o dente, né? Bateu às vezes com um copo, alguma coisa, ou quebrou fazendo algum esporte. Não, é um espaço onde não existe um dente. Existia um dente e ele foi totalmente extraído. Não tem mais a coroa e não tem mais a raiz, tá? Então, eu só vou ter a gengiva do paciente e o osso, né? Como que dá para colocar novamente esse elemento aqui? Tendo ele fixo na boca, tá? A gente vai falar de parte fixa, né? Então, ou a gente, quando se tem elementos que podem suportar carga do lado, né? Você tem dois dentes, então, com raízes sadias aqui do lado daquela falta de espaço. A gente faz um preparo no dente, vou mostrar aqui. Você prepara esse dente, isso aqui é moldado, tá? No laboratório vai ser confeccionada uma estrutura, onde vai ser aplicado depois o material, a porcelana que for escolhida, e ele vai ser então colocado sobre essas raízes, né? Então a gente tem uma prótese fixa, que ela é dento suportada sobre dois dentes. Então esses dentezinhos, esse foi feito um desgaste para encaixar esse. Isso. Então não existe mais esse. Não. Então aqui essa prótese, a gente chama ela de fixa porque ela vai estar conectada aqui, ó, né? Então assim, é um tipo de tratamento esse daqui, tá? Às vezes a gente se utiliza muito ainda por questão de pacientes, às vezes, que não podem se submeter a algum tipo de cirurgia para colocação do implante, ou não tem osso suficiente e não quer se submeter a enxerto,
ou realmente não tem como fazer um enxerto nessa região, né? Então é indicado fazer esse desgaste colocando uma prótese fixa. Claro que aqui a higiene, a manutenção vai ser bem importante, é um pouquinho diferente daí a parte de higienização do que de um dente normal, né? Porque ou você se tem tivesse feito um implante diferenciado. Isso. Porque há um espaço aqui e aqui ele é conectado, conectado. Nas coroas, mas isso fica fixo, é colado, né? Então, implica em, claro, você tem algum desgaste, né? Dos dentes, né? Então, às vezes, quando já são coroas comprometidas com restaurações grandes, né? Então, vale a pena. Vale a pena até fazer assim. Porque há esse desgaste. De repente, se esse dente e esse fossem dentes perfeitos, aí poderia até se usar de um outro. Qual seria, então, a outra opção? Digamos que esses dentes estão perfeitos, em estado, né? Melhor, né? E talvez até muitas vezes chega pra gente com rígido, sem restauração, sem nada. A primeira indicação, então, seria o implante, nesses casos, né? Quando a gente fala em implante, a gente está pensando em uma raiz de titânio, que é um material, né, que é feito... Que existe, o osso ficou. Osso ficou. Não tem a raiz que fixava o dente. Então se coloca uma raiz de titânio naquele espaço ali para substituir a raiz perdida, tá? Esse implante aqui, que existem hoje, várias marcas nacionais, importados, vários sistemas que a gente chama, tá? E cada caso, Letícia, é uma indicação. Você tem regiões na boca onde o osso é diferente, é mais molinho, é mais duro. Aí vai também o tipo dessa parte. Vai mudar. Muda também o design do implante, tá? Ele pode ser cilíndrico, pode ser cônico, muda o tipo de conexão em cima. Então, cada caso tem que ser bem estudado e analisado para ter a melhor indicação para aquele caso. Aí é feita essa parte. Essa parte da cirurgia. Muitas vezes a gente simplesmente sutura essa gengiva e se aguarda o tempo, então, que aquele sistema recomendou. Então, aquele pino está ali dentro, terminou a cirurgia, a pessoa pode ficar com provisório ou não tem como fazer um provisório? Tem, muitas vezes tem como fazer um provisório. Esse provisório é só para aquela cirurgia? Isso. Para a gengiva voltar ao normal, tudo ali para poder continuar o tratamento do implante, Isso. Muitas vezes dá para colocar um provisório imediato, tá? Quando o implante, a gente chama que ele tem um travamento no osso necessário para que não interfira na osseointegração desse implante, porque isso tem que ficar totalmente imóvel. Ou às vezes a gente consegue apoiar o provisório nos dentes do lado, tá? Ou muitas vezes, às vezes nem se coloca provisório em algumas situações, quando são mais atrás, às vezes se espera então, né, o tempo necessário para reabertura. É necessário isso? Depende da localização do implante, tá? E o sistema que foi usado. Tem sistemas que preconizam hoje de 21 dias, isso pode variar até 6 meses. Tem a ver também com o organismo, com a pessoa, cada uma vai reagir diferente ou não? Olha, geralmente, pelos estudos se tem uma média, tá? Mas assim, mandíbula 3 a 4 meses, maxila 6 meses. Na maioria dos sistemas preconizam. Mas quando a gente alcança um torque mínimo necessário, que a gente sente na hora que está fazendo a cirurgia, o motor que a gente utiliza já dá esse travamento do implante, a gente consegue muitas vezes com menos tempo antecipar um pouquinho. Então vai depender muito realmente do tipo de osso, né? A gente sente ali na cirurgia. Na hora da cirurgia. A gente depois acompanha por exame de radiográficos, né? O paciente continua vindo ao consultório fazendo esse acompanhamento pós-cirúrgico para a gente ver a evolução, quando é que vamos reabrir, né? E começar a segunda fase, que seria a fase da prótese, então, que é o dente, né? Tá, daí qual é o próximo passo, então? Então, quando a gente reabre essa gengiva, que seria a segunda fase, segundo tempo cirúrgico, a gente chama, é colocado ou um cicatrizador ou já um conector nesse implante, que vai ser o suporte do nosso dente novo. O dente novo. Esse dente, quando a gente faz num outro material, geralmente o acrílico, ele vai ser chamado de uma coroa provisória, a gente já consegue começar a condicionar essa gengiva aqui em volta. A gente colocando o dente ali, o provisório, essa gengiva já vai se acomodando para fazer o formato da gengiva em volta do dente, como tinha no dente antigo. E muitas vezes a gente precisa trabalhar um pouquinho essa gengiva para ficar mais bonito, para ganhar mais volume. Às vezes precisa fazer um pouquinho de enxerto de gengiva, então tudo isso é feito
numa segunda etapa. Então aqui eu primeiro tenho uma coroa provisória. Aí onde o paciente vai dizer se é como quer, não é, não gostei muito. Também tem essa possibilidade, porque a gente vai analisar então se a cor ficou, a mordida, o sorriso, né? Muitas vezes no provisório a gente vai tirando todas essas dúvidas, né? Vai colocando os dentes no tamanho correto, a mastigação se vai estar confortável daquela maneira, a própria higiene. Então o provisório é muito importante na reabilitação do paciente. Aí a pessoa fica um tempo com esse para ver se realmente se adaptou para depois fazer o permanente. O permanente, até pelo tempo de execução do permanente, né? Não tem como você fazer o permanente assim imediato, né? Você abriu, já vem o dente pronto, se coloca. Geralmente essas próteses são feitas aqui? A gente faz, tem laboratórios em Brusque, tem laboratórios que a gente trabalha fora da cidade, também em outros estados, né? Dependendo do tipo de dente que a gente vai escolher, o tipo de porcelana, a gente encaminha para o melhor laboratório. Tá, chegou o permanente, é colocado ali, fixado certinho, feito esse ajuste de gengiva se for necessário. Digamos que o paciente está praticamente liberado? Sim, está liberado. Mais ou menos. Mais ou menos. Colocou, hoje foi colocado, né? A gente finalizou. Então ele vai voltar para as consultas de manutenção, a gente vai estar acompanhando, né? Como é que tá essa mordida, se realmente está atendendo a expectativa do que a gente colocou. Porque assim, como eu te falei antes, né? Na reabilitação você pensa em tudo, não é só no bonito, né? Aquilo tem que estar funcional também, tem que estar funcional para ficar, e isso tem que ter uma longevidade na boca, né? Então, por isso que é tudo pensado, é como uma casa, né? Você tem que estar com os alicerces bem estruturados, né? Para poder ter sustentação para aquela casa ficar ali por muitos e muitos anos. Andréia, aí entra aquilo que às vezes a gente até escuta, vê e ganha panfleto, enfim, que o implante vai ser rápido, você vai conseguir um sorriso novo rapidamente. Nem sempre funciona assim. Nem o paciente sempre. tem que vir para cá com consciência do seu problema e de que vai precisar todo de um tempo, tanto tempo de consultório. Eu acho que o paciente deve ficar algumas horas aqui em algumas fases do tratamento. Sim, dependendo do número de dentes ou de implantes, por isso que é importante, né, trocar essa informação, né, com o profissional. A gente tem que ver assim, todos os exames desse paciente clínicos, os exames de imagem, né, para poder fazer um planejamento do tratamento e passar, essa fase vai ser tanto tempo, né, vai ser assim, e muitas vezes, às vezes ocorre uma intercorrência no meio do tratamento, principalmente tratamentos longos, que às vezes lá o planejamento do início a gente tem que fazer uma alteração no meio, então por isso que é bom essa conversa, né, ter esse jogo aberto com o paciente, e a gente não pode prometer assim que, né, como a gente vê, tem muito apelo às vezes, né, Letícia, nessa parte de propaganda, sim, né? Sim. E às vezes não é bem aquilo, a gente pega pacientes, alguns com queixas em relação, mas eu fui lá, né? E aí ia ser assim, assado, e não foi aquela história. Então a gente tem que ter bastante critério para ir dentro do que realmente tem que ser a coisa, né? André, e saindo daqui, tem alguma foto explicativa que a gente pode mostrar um implante ou desse tipo? Dá pra gente mostrar alguma coisa? Tem alguns casos aqui que eu separei. Então, Letícia, esse é o caso de um paciente que perdeu por um trauma, o incisivo central superior. A gente tinha a opção de fazer, então, ou a prótese fixa desgastando os dois dentes laterais, né? Ou, então, colocar o implante. Como ele tinha boas condições de saúde e ósseas, a gente optou pelo implante. Nesse caso do trauma, o dente, eu posso perder o meu dente, quebra o dente, mas, tipo, a raiz está ali ainda. Aí tem que fazer todo um tratamento para retirar essa raiz. Às vezes, quando a raiz não pode ser aproveitada, é removida essa raiz. Muitas vezes a gente até faz o implante imediatamente. Remove-se a raiz, consegue usar aquele espaço que está da raiz já colocar o implante. Se chama implante imediato. Esse imediato é realmente bem mais rápido daí, todo o processo. Já se coloca esse pino. O processo cirúrgico seria um só, né? Você vai remover a raiz e colocar o implante. Quando o osso tem boas condições. Tá? Se não tem infecção, então por isso tem que ser bem analisado. E esse caso desse paciente? Esse caso, quando ele veio para mim, ele já veio sem a raiz. Um outro profissional havia extraído essa raiz e encaminhou então para ele colocar esse dente. E a gente optou, né, depois de analisar, fazer o implante.
Essa foto já é da segunda fase, quando eu tô reabrindo, porque o implante ele tá lá dentro do osso. Já que foi colocado. Aquela maquetezinha que a gente mostrou. Tá lá pra dentro, escondido. Isso daqui, a tampa, é um cicatrizador que a gente instala pra gengiva não fechar novamente em cima do implante. E daí a gente começa a fazer o trabalho com um provisório. E esse provisório está encaixado, então, num conector, pra gente trabalhar um pouquinho a gengiva, né? Condicionar essa gengiva para começar a deixar mais natural. E aqui já é o dente final instalado no dia da instalação, com a prótese de porcelana definitiva desse dente. Então a gente conseguiu manter, né, os do lado sem alterar, passa o fio dental normal, como estava antes dele perder o elemento. E ele fica seguro ali na boca, tipo, para comer, falar, passar fio dental, é 100% tranquilo. É, quando tá bem ajustado, a oclusão, a mastigação, e essa gengiva fica um pouquinho mexida ali devido a todo o implante feito, depois ela vai voltando, tudo normal. Aqui é realmente o dia que a gente colocou, né? Eu não tenho a foto do pós, mas é pouca coisa, né? Aqui provavelmente foi de provar e mexer, né? Perfeito. Mas ela vai condicionando, vai ficando realmente. Que o bonito da prótese é quando a gente consegue devolver, né, como era antes e o natural, mais perto, né, possível do natural, para as pessoas olharem e não perceber, é uma prótese, né? A gente quer que fique o mais natural possível. Tem mais algum caso de implante? Tem um caso de uma paciente aqui que eu separei para mostrar. No caso dela, ela tem um problema bem grave de doença periodontal crônica avançada já, onde os elementos vão perdendo a sustentação, vão ficando amolecidos. Então, vem muitos pacientes com esse tipo de problema também nos procurar. E daí esse tratamento, primeiro feito todo um tratamento de gengiva aqui no consultório. É feito uma adequação dessa gengiva, feito raspagens, cirurgias, né, nessas gengivas, nessas raízes, para adequar esse meio. Quando não é possível manter, muitas vezes essas raízes, a gente faz a remoção delas e a colocação dos implantes. Né? Nesse caso, a gente precisou remover algumas raízes e a gente trabalhou. Então foram alguns dentes novos aí colocados? Foram alguns dentes novos, Aqui a gente tem a foto já com os implantes e as porcelanas instaladas. A gente então precisou devolver a função da mastigação e da fala dela, que estava já bem alterado devido a esse posicionamento, né? Os dentes estavam abrindo para fora, abrindo em leque, que a gente chama, e perdendo totalmente a sustentação. Essa paciente já não conseguia mais fechar os lábios, né? A fala já estava também alterada. E aqui já é uma foto mais de pertinho. Então foram implantados superior e inferior? Alguns implantes superiores, alguns inferiores, porque a gente não precisa instalar obrigatoriamente um implante para cada raiz perdida. Às vezes num espaço que você perdeu 4 dentes, por exemplo, você implantando 2, você consegue já fazer uma prótese fixa naquele espaço. Então é isso que a gente faz essa análise. E nesse caso aí de problema de gengiva, afeta o osso e aí existe implante de osso, enxerto de osso? Sim, tem casos onde a gente não tem o osso necessário para fixar esse implante. Pela doença na gengiva. Ou pela doença periodontal, ou pela falta do dente, às vezes na região de maxila, o seio maxilar ele desce, a gente precisa fazer levantamento de seio maxilar e enxerto. Então existem os enxertos particulados, que a gente coloca o osso fragmentado para ganhar volume, e os enxertos em bloco também, que você vai ganhar volume, e no particulado vai ganhar altura também. Tá certo. Mais algum caso? Esse ficou também perfeito, né? E aí com certeza, né, André, é aquele caso que a gente falou lá no início, a autoestima. Né? Uma pessoa que estava com um problema e teria que fazer alguma coisa, porque ela iria perder realmente os dentes, né? Eles iriam cair, né? Sim, Não tinha mais fixação. Não tinha mais, naquele caso dela, ela já veio encaminhada do periodontista pra gente fazer esse trabalho com os implantes, com a prótese. Então, realmente, é onde a gente fala da questão da autoestima, que a pessoa sai daqui feliz da vida e com um grande problema resolvido e, claro, muito bem resolvido aqui com a doutora Andréia. Andréia, vamos então continuar depois do nosso intervalo aí. Um intervalo rápido, você que assiste o nosso Fazendo X hoje com dicas de saúde, não saia daí que a gente volta com mais implante, agora até a parte de estética no segundo bloco. Então, rapidinho a gente já está de volta.